Olha, como é bom ver o mal se destruir por si só. Geralmente o mal não se destrói, a gente tem que lutar o bem contra o mal, senão o mal vai se proliferando e vai contagiando, contaminando as pessoas. Mas às vezes eles brigam entre si e eles começam a dar tiros no próprio pé, o chamado fogo amigo. O que aconteceu? Na semana passada o Trump anunciou o fechamento da USAID. USAID é a central de golpes dos Estados Unidos da América. A USAID, segundo a Wikileaks revelou em 2013, a USAID pagava 6.400 jornalistas do mundo inteiro para ajudar ali os Estados Unidos a manterem a narrativa que eles querem sobre o assunto que eles bem entenderem. Então toda vez que você vê ali a imprensa toda falando a mesma coisa a favor dos Estados Unidos, sempre a mesma narrativa, e aí eles colocam especialistas para falar sempre 10, 15 especialistas que falam a mesma coisa com palavras diferentes, saiba, USAID, central de golpe dos Estados Unidos. A grande desculpa para essa agência existir é que eles usavam ali menos de 10% da sua verba para ajudar ali a comprar comida para crianças pobres na África, para fazer um projeto ou outro ali social em algum país, coisas legítimas. Então 2% da verba era para coisas legítimas que ajudam a população dos outros países. 90 e tantos por cento da verba, e eu mostrei outro dia aqui como é que era o orçamento dessa agência, é central de golpes. É isso, tá? Central de golpes. Inclusive, está comprovado que eles deram o golpe de Estado de 64 no Brasil, eles atuaram no golpe de 2016, que culminou na prisão do Lula também. Está comprovado, em 2013 foi comprovado pelo Wikileaks, 2016 depois vieram à tona outras coisas, 2013 foi comprovado pelo Wikileaks que eles estavam aí em toda a América Latina agindo para derrubar governos de esquerda. Por isso o Evo Morales baniu a USAID da Bolívia. Pois bem, os bolsonaristas então endoidaram, partiram aí para as fake news. O Elon Musk é quem está aí chefiando essa parte aí, ele soltou algumas coisas, só que ele não soltou os documentos sigilosos porque ele não pode. E eu falei, isso vai ser uma briga gigantesca da extrema-direita mundial contra aquela direita, que era aquela direita PSDB do Brasil, aquela direita que era sempre antipetista, inclusive muitas vezes mentindo contra o PT, esse pessoal aí, sempre pró-Estados Unidos, os vira-latas. Esse pessoal aí, muitos são financiados, todos, não sabemos nem quem ainda, mas muitos são financiados aí direto ou indiretamente pelos Estados Unidos e pelas suas ONGs, suas agências, etc, etc. Aí o que acontece? O bolsonarismo chegou e passou a disseminar fake news de que a USAID, no governo Biden, estava ali ajudando o Lula a ganhar a eleição e de que eles interferiram na eleição de 2022. Aí começaram a pegar dados que são dados públicos, não são da USAID, e falar que, olha, pagaram para o Felipe Neto, pagaram para o Sleep Giants, pagaram para não sei quem, falaram aí vários aí, alguns que eu nem conhecia, que receberam dinheiro. Só que não era dinheiro da USAID. Pegaram ali alguns tipos de parcerias que a Embaixada dos Estados Unidos fazia abertamente por edital com qualquer um que quisesse e colocaram ali como se fosse o USAID, que é central de golpes. Não tinha nada a ver. Inclusive os valores que falaram, nossa, pagaram 25 mil dólares para o Felipe Neto. Você fala, pô, isso é o que ele ganha por dia com o canal e as empresas dele. Aliás, ele deve ganhar mais que isso por dia, tá? Isso não é nada, o cara não ia se vender por isso aí. Aí o Felipe Neto explicou que fez um projeto e tal. É aquele, se fosse a USAID, diríamos, aquele 1% de verba que eles usam para fazer uma outra ação ali, para com os outros 99% imporem ali a política dos Estados Unidos. Porém, o que acontece é o seguinte, passaram a acusar um monte de gente sem provas, Felipe Neto mesmo falou que vai processar todo mundo que disseminou fake news contra ele, o Eduardo Bolsonaro que se cuide, que foi o que mais disseminou, e aí não tem ainda os nomes, porque um juiz nos Estados Unidos barrou as ordens do Elon Musk. Lá tá tendo uma briga. Eu falei que não ia ter isso aí sem volta. Esse pessoal aí que tá lucrando aí, que tá recebendo dinheiro do governo dos Estados Unidos há décadas, eles vão, obviamente, se levantar contra. E tem muita gente em todas as instituições que você imaginar, em quase todos os países do mundo, inclusive, obviamente, nos Estados Unidos. E aí o juiz barrou e falou, não pode divulgar nada, não pode isso aqui, não pode. Então tá tendo uma briga judicial lá. Isso vai parar na Suprema Corte, que é pró-Trump. Já sabemos disso. Só que às vezes demora meses para parar. Então não saberemos quem são os jornalistas ainda. A gente pode ter uma pista pelo que a Wikileaks revelou em 2013. Por exemplo, sobre a Venezuela e sobre o Brasil é muito parecido. A Wikileaks revelou que tinham jornalistas aí no mundo inteiro que atuavam para, isolar a Venezuela. Então falavam lá no mundo inteiro fake news contra o governo, ainda era o governo Hugo Chávez, tá? Para isolar a Venezuela. E 2,
para tentar derrubar de qualquer maneira o governo da Venezuela. Então era isso. Você pode lembrar como foi no governo Dilma em 2013 também, as jornadas de 2013, que de repente começou a aparecer dinheiro, sabe-se lá de onde, e tinha lá manifestação com carro de som, dando brinde para todo mundo lá contra a Dilma. E todos os jornalistas, tinha jornalista da Globo no meio da Avenida Paulista falando: vem pra rua, vem pra rua. Que coisa, né? USAID, Central de Golpes dos Estados Unidos. Pois bem, eis que o Bolsonaro começou a acusar os outros, e ele não tem prova nenhuma contra ninguém, até porque o Elon Musk não revelou os documentos, ele só revelou parte. Não revelou tudo ainda, e é muita coisa. Eles pagam ONGs, aí a ONG paga não sei quem. Não é pagamento direto. Nossa, sai dos cofres públicos dos Estados Unidos direto para conta da jornalista da Globo. Não é assim. Vai por uma ONG, por uma coisa. Eles, segundo ali, na América Latina, que fala espanhol, né? Não no Brasil. No Brasil deve ter feito a mesma coisa. Eles financiaram inúmeros sites de jornalismo investigativo. Tem um site, inclusive, que era de jornalismo investigativo no Brasil, na época do golpe, que foi criado bem por essas bandas aí, 2013, 2014, que era o maior site de jornalismo investigativo do Brasil, que não era da grande mídia, e apareceu com um investimento milionário. Eles eram fonte, até o Jornal Nacional citava eles. Não vou falar o nome aqui, mas muitos os chamavam de Antagoniza. Aí você talvez saiba qual site é, ou se não souber, não importa. De onde será que veio toda aquela grana, hein? Um dia saberemos. Pois bem, depois, em determinado momento no governo Bolsonaro, cortaram ali a grana deles, e aí eles passaram até a apoiar mais o bolsonarismo e tal. Aí o que acontece? Hoje são bolsominions raiz. Aí o que acontece? O que foi revelado aí, sim, com provas e documentos, é que sabe quem fez negócio com a USAID? Bolsonaro. Peraí, mas o Bolsonaro tá falando que a USAID, e os bolsonaristas estão gritando aí, berrando, falando até que vão pedir o impeachment do Lula, que vão pedir uma CPI, estão falando em CPI. E estão falando que a USAID ajudou o Lula a ganhar em 2022. Mas espera aí, quem fez um negócio de mais de R$500 bilhão com a USAID? Bolsonaro. Aqui é a primeira vez que o Bolsonaro cita a USAID. Ele mesmo, Jair Bolsonaro, citou na pandemia em 2020, quando tinha ali problemas com respiradores, a coisa mais cara para se comprar era um respirador, né? Aí, ó, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler, vai. Bolsonaro aqui, 2020. Em mais uma demonstração da sólida parceria entre Brasil e Estados Unidos, o Ministério da Saúde recebeu em setembro as 2 últimas remessas de ventiladores pulmonares doados pelo governo americano via USAID, completando os 1.000 equipamentos prometidos pelo presidente Donald Trump. Ele coloca ali Brasil, uma mãozinha assim, apertando mãos, Estados Unidos. Fala, nossa, que coisa, mas foi só isso? Não, claro que não foi só isso. O Bolsonaro fez muito mais. Aí tem notícias da época mostrando o seguinte: projetos na Amazônia terão 100 milhões de dólares de agência americana, tá? Isso aqui foi em 2019, tá? Logo que o Bolsonaro assumiu, 15/3. Bolsonaro assinou projetos para a USAID trabalhar com ONGs na Amazônia de mais de 100 milhões de dólares. Estamos falando aqui, cotação de hoje, mais de R$500 bilhão. Vamos lembrar, uma das principais narrativas da extrema-direita é de que tinham ONGs na Amazônia que exploravam os indígenas, e aí os indígenas são pobres por culpa dessas ONGs de esquerda na Amazônia. Aí vem a realidade. O Bolsonaro, junto com o Donald Trump, colocaram centenas de ONGs estadunidenses para explorar a Amazônia, e aí ao lado do agro, eles cortam tudo lá, eles cortam tudo para o agro poder plantar soja e etc. E aí já vendem a madeira, e aí já matam os indígenas, e se tiver lugar para garimpar, já fazem o garimpo. E aí virou um mega negócio, uma mega parceria entre Estados Unidos da América, destruindo, explorando nossa Amazônia e pegando nossas riquezas a preço de banana, o agro, que ganha mais terra para plantar, os madeireiros, que ganham mais madeira aí para vender, e os garimpeiros, que são os que garimpam ouro para vender bem baratinho para os Estados Unidos. Porque quando um estadunidense compra uma corrente de ouro daquelas grandonas, ele não quer pagar caro, não. Tem que ser ouro de garimpo ilegal do Brasil, que vem baratinho para ele, tá bom? É isso. Mais de R$500 bilhão para destruir a Amazônia. Bolsonaro e USAID. Aí ele aponta no PT. Aí ele aponta na esquerda. Olha a esquerda. Quem tem documento aí, tem notícias da imprensa, o próprio Bolsonaro falando, é o Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, o governo Bolsonaro anunciou uma mudança nas universidades públicas do Brasil, que serão planos de uso público e universidade de conservação federais. A elaboração desse marco técnico tem apoio do programa
de parcerias, programa de parceria para a conservação da biodiversidade da Amazônia, financiado por quem? USAID. Opa! E peraí, quem é que estava fazendo múltiplos negócios multimilionários com a USAID? Era a esquerda? Você não acha notícia assim do Lula, não. Você não acha notícia assim nem dos jornalistas aí da grande mídia que são financiados por esse pessoal. Nem deles você acha notícias. Difícil, tem que achar, garimpar, e você acha uma agência, aí você pode ali suspeitar dos jornalistas dessa agência, mas não dá para saber, ó, o jornalista A, B ou C ganhava diretamente dos Estados Unidos e era ele quem fazia a pauta golpista ali contra a esquerda. Não dá, ou todos ganhavam. Uma hora vai dar, mas não dá. Mas agora do governo Bolsonaro dá. Dá sim, ó. O governo Bolsonaro estava entregando universidades e a Amazônia para essa agência dos Estados Unidos durante o governo Trump. Aqui para quem acredita na Globo, porque a Globo, obviamente, colocou só nas últimas 24 horas, eu nem assisti a Globo News, mas só no meu Twitter apareceram nas últimas 24 horas 5 analistas diferentes para elogiar a USAID e falar que é uma tragédia e tudo mais, e falar, olha, a situação em países da África vai piorar e tudo mais, e defender essa agência como uma agência humanitária. Aí você já sabe muito bem de quem desconfiar, tá? Aí, olha só uma das notícias aqui, imprensa russa, tá? Documentos da Wikileaks revelados. A USAID financiou a educação de um dos chefes da Al-Qaeda, que está vinculado aos ataques do dia 9 de setembro. Então, você vê que coisa, né? A USAID também foi expulsa da Venezuela pelo Chávez, foi expulsa da Bolívia pelo Evo Morales e do Equador pelo Machi Correa, acusada de promover desestabilização. Eles também são proibidos em Cuba. O Peru, durante a ditadura do Alberto Fujimori, começou a fazer esterilização de pessoas à força. Então não queriam que pobres tivessem filho, então esterilizava à força. A USAID é quem financiou isso aí, tá bom? A USAID também financiou todas as ditaduras do Cone Sul, ou seja, da América do Sul. Todas as ditaduras que tivemos entre os anos 60 até qualquer uma que tenha ali anos 70, 80, 90, aquelas ditaduras militares, todas foram financiadas por eles. Eles também financiam aí vários ataques dos Estados Unidos à democracia de outros países. Eles financiaram um golpe de Estado que teve na Ucrânia em 2014, que culminou aí no Zelensky e na Ucrânia aí fazendo tudo que os Estados Unidos querem, inclusive com a morte dos seus próprios cidadãos, para entrar ali numa guerra contra a Rússia. Também financiaram, muita gente deve ter visto na imprensa, que estava tendo protestos na Geórgia. Geórgia é outro país ali que os Estados Unidos têm o sonho, o governo Biden tinha o sonho de que entrasse na OTAN para ter uma guerra ali contra a Rússia também. Estava tendo protestos na Geórgia. Esses protestos eram financiados diretamente pela USAID. Também estava tendo protesto aí em alguns, na Sérvia, também USAID. Então eles fazem isso em vários países, em todos os continentes do mundo. E aí, de repente, eles começam a fazer negócios milionários com o governo Bolsonaro. E aí, pouco depois, o Bolsonaro tenta dar um golpe, com muito financiamento do mesmo agro e dos mesmos madeireiros e garimpeiros, etc., que estão ali na Amazônia, na área onde a USAID investiu mais de 500 milhões de reais. Aí você fala, só coincidências? Calma, que tem uma outra coincidência que, para mim, é a maior de todas. Nós sabemos que a tática da extrema-direita é apontar nos outros o que eles mesmos fazem. Eu já dei aqui, nesses anos aí de Plantão Brasil, inúmeros exemplos de como eles apontam, principalmente na esquerda, algo que eles fazem. Quando eles começam a fazer um escarcéu sem provas, a colocar nome de gente famosa, colocar até nome de Felipe Neto, e a pegar coisa que não tem nada a ver com a USAID e colocar ali no balaio para acusar a esquerda de ter manipulado a eleição, aí é que eu fico com a pulga atrás da orelha. Então, provavelmente é porque eles usaram a USAID. Vamos lembrar aí que na época em que o Lula foi preso, e o Lula foi preso para que alguém ali da direita neoliberal ganhasse a eleição, e eu sempre falei, o Bolsonaro foi o ponto fora da curva que esses caras não esperavam. E aí tentaram fechar com o Bolsonaro, e o Bolsonaro não fechou com essa direita neoliberal aí não. Ele fechou com a internacional fascista. E aí, naquela época de antipetismo exacerbado na imprensa, muita gente não lembra, mas eu lembro do Jornal Nacional que colocava tubulação de esgoto atrás do William Bonner falando, sempre tudo citava o Partido dos Trabalhadores, o PT. Gente que não tinha nada a ver com o PT, citavam o PT ali no meio. E nunca, jamais vou esquecer do dia em que o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro, né, preso ali em Curitiba, em que uma jornalista aí da Globo disseminou uma notícia falsa
dizendo que o Lula ia resistir à prisão. E ela começou a falar em banho de sangue. Ela usou o termo banho de sangue, que tinham mais de 10 mil petistas em volta do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, de São Bernardo do Campo, ali em volta do Lula. E aí ela começou a falar, porque se a Polícia Federal entrar vai ser um banho de sangue. Ela ficou praticamente ali pregando que tivesse um banho de sangue. Ela queria ver um banho de sangue de petistas morrendo. E aí o advogado do Lula ligou para a jornalista e falou, olha, eu tô ao lado do Lula, ele vai se entregar sim, ele não vai resistir à prisão. E ela falou, não, eu vou manter a informação. E manteve a informação de que o Lula ia resistir à prisão. E que poderia ter um banho de sangue. Aí você fala, nossa, por que será que a pessoa é tão incentivada a mentir contra o Lula e querer ver o Lula preso da pior maneira possível e a forçar o Lula a falar, não, eu vou me entregar. Aí quando o Lula veio ao público e falou, não, é claro que eu não vou resistir, a manchete virou. E a manchete era, Lula aceita a prisão. Para dar uma legitimidade ao Lula estar aceitando a prisão. Praticamente Lula confessa seus crimes. Praticamente isso. Isso foi no dia 7 de abril de 2018. Eu não esqueço, tá? Agora, você pensa, quem será que financia esses jornalistas todos? 6.400 jornalistas ao redor do mundo. Vamos lembrar que eles não pagam todos os jornalistas de uma emissora. Eles pagam alguns. 6.400 é muita coisa. Muita coisa. Uma redação aí de um canal grande num país pequeno da Europa tem o quê? 20 jornalistas? 30? No máximo. No Brasil tem mais, o Brasil é um país aí de continental, tudo mais, a audiência é maior também, num país maior a audiência é maior, os valores são maiores, a imprensa tem mais dinheiro. Mas você começa a ver, pô, quantos ali não estavam recebendo dinheiro dos Estados Unidos para pregar antipetismo com mentiras por tantos anos. É só ver como eles mentiam. E eu fico triste quando eu vejo que hoje a parte da esquerda não apenas acredita cegamente nesses mesmos jornalistas, como ainda os idolatra, como se fosse aí, nossa, quando eles falavam da Venezuela no ano passado, exatamente a narrativa que a USAID quer, eu ficava pasmo, que eu falei, nossa, como tá fácil manipular as pessoas hoje em dia. As pessoas estão repetindo o que fala a Globo, Maduro é um ditador, Maduro isso, Maduro aquilo. Você nem sabe. Você nem tá lá, nem sabe, e tá repetindo o que a Rede Globo fala. E agora sabemos. Não sabemos quem ainda, vamos saber muito em breve. Essa briga eu torço pra briga, eu torço pra que joguem tudo no ventilador. Vai feder pra extrema direita também e vai feder pra toda essa direita aí. Quem vai dar risada nisso é a esquerda, tá? Daremos muita risada ainda com essa briga. Aguarde. E agora já tá aí revelado. Ó. Quem fazia negócios e pegava dinheiro direto da USAID, Jair Messias Bolsonaro. Peço sua inscrição no canal. Falou!